Salve, salve, meu amigo, minha amiga, você aí do outro lado da telinha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV do Vendedor, a maior escola de vendas do Brasil, 100% gratuita e 100% online. Pois é, meu nome é André Ortiz, sou fundador da TV e recebo aqui de tempos em tempos meus amigos do ecossistema de vendas, de marketing, de atendimento, de liderança. Então vocês que já nos acompanham sabem que já estiveram aqui presidentes de muitas multinacionais, presidentes da Mitsubishi, presidente da lavanderia Sankasek, a francesa, assim como meus amigos, professores, educadores, palestrantes e especialistas. E falando em especialista, meu amigo, se você não sabe o que é gerar uma experiência para vender, hoje você vai aprender. Rufem os tambores com vocês. José Manuel é o homem da experiência. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Você até introduziu um nome novo para mim, José Manuel. Eu ainda não tinha sido apresentado. Se desse para deletar, eu deletaria tudo. Mas como é online, aqui é Manuel Carlos Júnior. E eu falei José Manuel. Vamos voltar? Rufem os tambores com vocês, Manuel Carlos Júnior. Que vergonha, Manuel. Bem-vindo. Tem que ser assim. Se não fosse assim, oh meu Deus, eu chamando o Manuel de José Manuel. Prazer Pai tá do aqui, céu, viu? prazer, caramba, vontade de ir embora, virar uma avestruz e enterrar a cabeça. Gente, com vocês que tá aqui, ainda escrevi na pauta, Manuel Carlos Júnior. Desculpa, cara, desculpa. Pai da Manuela, pai do João Pedro, a Vitória como sua enteada, esse cara que é de Taubaté. Mas eu gostaria que você falasse para quem está nos vendo agora o Manuel de trás dos bastidores, coisa que ninguém conhece, a gente queria conhecer. Manuel por Manuel, quem és tu, homem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, André, prazer estar aqui. Eu acho que antes de mais nada eu sou um homem de fé, um homem temente a Deus e que tem Jesus como meu único Salvador. E que acredita que uma experiência pode, de fato, transformar uma vida. E eu acredito que eu tenho, Deus colocou esse propósito na minha vida de, através do meu conhecimento, do dom que Ele me deu e das conexões que Ele tem me dado, de promover experiências que curam, experiências que revelam para as pessoas o potencial que elas têm, mostrar o melhor do mundo para as pessoas. E é isso que eu tenho seguido aí, nesses últimos 20 anos, 25 anos, trabalhando, acreditando que o poder de uma experiência para transformar a vida de alguém, uma empresa, uma organização, uma equipe, enfim. Então, basicamente é isso. É interessante tudo isso que você está falando. E se vocês podem ver na câmera 1, chama 1 aquela ali, Giló? A gente chama de 1 aquela ali? Já gravamos 10 anos aqui, nunca sei qual câmera. Câmera 1, você pode ver aqui 2 best-sellers desse homem. Já eu vou falar desses 2 best-sellers desse cara aqui. Mas é interessante isso que você acabou de falar, olhando para o meu zoinho, porque é um Manuel um pouco diferente de 5 anos atrás, quando foi aquele curador que nos levou Polo Palestrantes, uma imersão que a gente fez para Dubai e para Inglaterra, Emirados Árabes e Inglaterra, coisa que era para a gente ir para a China. Esse cara de 5 anos atrás nunca escreveria na bio do Instagram dele, Jesus vive em mim. Quando você fala que está transformado e que experiências transformam, você ficaria à vontade de falar porque hoje essa experiência junto com... Lembre-se, você que está chegando agora, essa TV, ela é cristã, ela não é laica. TV do Vendedor, ela é cristã, ela não é laica, tá? Eu posso convidar aqui entrevistados ateus, agnósticos, budistas, mas eles sabem que a TV do Vendedor não é laica, é cristã. E quando alguém levanta esse mote de Cristo, eu me sinto muito à vontade de fazer essa pergunta. Por que esse Manuel de 5 anos atrás de hoje é tão diferente assim para melhor? Porque eu vejo bezê, eu vejo brilho nos olhos em você, cara. Coisa que aquele cara de 5 anos atrás tinha BZ, mas era um BZ diferente. Hoje é um BZ um pouco mais verdadeiro. Sem dúvida. Eu acho que quando a gente tem essa revelação, de Cristo e tal, eu acho que tudo se transforma na nossa vida, Eu acho que veio uma pandemia, eu acho que o que separou de lá para cá, houve uma pandemia que trouxe muitos desafios, eu acho que para todos nós, Eu acho que
o mundo todo. E a pandemia me fez realmente revelar, eu acho que o meu verdadeiro eu, né? Eu acho que a gente teve lá embaixo, tive muitas dificuldades com a pandemia, e eu acho que eu resgatei o meu verdadeiro eu, um eu que estava ali escondidinho, né? Então, um eu que às vezes escondia, né, o que estava passando para manter uma imagem, para manter uma... né, não, o mercado não precisa saber e tal. E daí eu tive uma empresa que organizava imersões de aprendizados no exterior, e veio a pandemia. Eu fiquei 2 anos sem poder trabalhar, e a pandemia literalmente quebrou a minha empresa. E quando você está num momento de dificuldade, né, muitas pessoas que se dizem seus amigos evaporam, né, parece que você está com uma doença contagiosa, né, e ao mesmo tempo, e daí a gente percebe que o que a gente tem mesmo, né, em qualquer momento, em qualquer hora, é Deus. E realmente a fé me salvou, me ajudou muito. Eu acho que foi um momento de realmente renascimento, de nascimento de um novo Manuel. E esse sim, né? Eu acho que agora com ainda mais brilho nos olhos. Eu sempre amei o que eu fazia, né? Eu sempre tive bastante resiliência, até eu acho que quem ama o que faz, né, é mais resiliente. Mas eu acho que quando você descobre algumas coisas, né, descobre a Deus, você sobe, né? Sobe para uma outra prateleira, né? Então... e é isso, eu acho que a humildade, né, eu acho que acabou sendo, hoje faz parte da minha vida, e não que eu não fosse humilde, mas às vezes a gente, né, acaba desempenhando alguns papéis, né, para se proteger, para se defender e tal, enfim, achando que isso defende ou protege, né, mas a gente sabe que isso não serve para nada, enfim, então... Agora, primeiro, parabéns pela humildade, né? Humildade, o termo humildade advém do latim humus, que significa ser fértil, né? Parabéns por isso. Mas, principalmente, eu concordo num ponto de vista com você, que alguns que eu achava que eram amigos desapareciam. Na verdade, talvez eles nunca foram seus amigos, né? Só que a vida vai te descortinando novas pessoas. Ela vai te descortinando quem te admira pelo que você é, né? Então, assim, eu acho que... muitas pessoas vão continuar te perseguindo, vão começar a te julgar. Entra por aqui, sai por aqui. Se você sabe quem é você, ponto final, ponto final. Isso serve para você do outro lado da telinha, viu? Para de ficar preocupado com o que os outros pensam de você. O que os outros pensam de você é problema deles e não seu. Olha só, Manuel. Produtos os clientes esquecem, experiências jamais. Justifique a resposta, vale 2 pontos na prova. Moleque! O que significa isso aí, hein, cara? Produto o cara esquece, mas experiência jamais. Eu li, depois de ler a primeira obra dele, Experiencialize, gente, que é sensacional esse livro, mais de 100 páginas, e ele fala um negócio interessante, que eu acho que tudo começou já aqui nessa página. Eu dedico este livro às futuras gerações, personificadas pelos meus filhos Manuela, João Pedro e pela minha enteada Vitória, pois tenho certeza de que saberão dar continuidade a tudo isso. Ele já te levou a uma experiência da humildade, de ele estar sendo apenas um provocador de algo póstumo que virá a acontecer. Manuel, por que produto dá para copiar, experiência não? Por que experiência ninguém esquece? Fala aí, cara. Bom, antes de mais nada... Nos anos 90, né, o mundo inteiro passou por um processo de normatização dos processos de produção. Os famosos ISO 9000, 9001, 2002, enfim, que normatizou a forma de você produzir tudo, né, pelo mundo afora. E os produtos foram ficando cada vez mais parecidos. Hoje, do ponto de vista de tecnologia, né, um carro chinês hoje, de marcas que você nunca ouviu falar, e um carro alemão da BMW ou da Mercedes, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de tecnologia embarcada e de design, eles são cada vez mais similares. O que muda, e daí sim muda drasticamente, é a percepção que você tem da marca chinesa para a marca alemã, né? E daí, o que é percepção? Percepção é um conjunto de elementos emocionais que fazem você
imaginar que um pode ser melhor do que o outro, porque um tem mais tradição, por causa da origem, por causa de um storytelling, enfim. O que diferencia cada vez mais um produto do outro hoje é o invisível, são as histórias, são as experiências. Então, você entregar hoje um produto de qualidade no mercado, você não faz mais do que a sua obrigação. Isso é condição sine qua non para você entrar no mercado. Agora, para você evoluir, para você crescer, para você ganhar mercado, né, é preciso ir além. É preciso entregar, além de um bom produto, você entregar uma experiência para o seu cliente de ponta a ponta. Ou seja, antes dele adquirir o seu produto, durante o processo de convencimento, né, de venda e, sobretudo, no pós-venda. E é aí que entra a experiência. Por quê? Quantos produtos você já comprou? Quantos tênis você já comprou na sua vida? Quantos carros você já comprou na sua vida? Possivelmente, tem vários... Quando eu falo quantos carros você comprou na sua vida, talvez você lembre de 2 ou 3. E olha lá. E olhe lá. Talvez alguns você nem se lembre, mas eu estou falando de um carro que é um bem, né? É um bem de consumo de alto valor agregado. Agora, uma viagem que você fez, de repente, há 20 anos atrás, não sai da sua memória. E, pelo contrário, cada ano que passa, ela passa a ter mais valor. Por quê? Porque tem memória afetiva, né, embutida aí. Porque, de repente, você fez uma viagem com uma pessoa que você ama, que não está mais aqui nos dias de hoje. Uma viagem que te fez mudar a percepção sobre alguma coisa importante na sua vida. Então, as experiências, elas ficam e, com o tempo, elas se valorizam ainda mais. Agora, o produto, né? Ele ficou velho, ele ficou desgastado, você troca, você substitui. As boas experiências, elas são insubstituíveis. Sensacional, Manuel. Olha só, Manuel, você que está chegando agora aqui na TV do Vendedor, ou você aqui ao vivo e online no Instagram, ele é publicitário de formação, só que esse cara é um mega conhecedor. Você conhece quantos países que você já foi, Manuel? Quantos países você já... Conhecer de verdade, 57. Eu só falei uma pergunta, não precisa humilhar, viu? Olha só, 57. E quantos que você já passou? Porque conhecer de verdade é o que você falou que já... Eu passei por mais uns 10, talvez, mas 60. Que eu nem conto aí. Se no planeta Terra tem 210 países pela ONU, esse homem já andou quantos por cento? Faz as contas aí. Nessas andanças que você fez, você fala no seu primeiro livro, Experiencialize, na página 50, olha só. O grande desafio hoje de qualquer empresa ou publicidade é fazer o cliente se sentir único. Né? Interessante isso, fazer o cliente se sentir único, é um baita desafio, né? Ainda mais em linha de série. Vamos supor, e aí você fala, para isso acontecer, você tem que conhecer o cliente, você tem que pesquisá-lo. Vamos supor que quem está nos ouvindo do outro lado da telinha é um pequeno empreendedor, é um pequeno comerciante, é um pequeno lojista ou um representante comercial que ainda não tem um preposto, tá? E esse cara não tem grana, não tem dinheiro para fazer uma pesquisa dos clientes dele. Por onde que ele poderia começar? Porque tem muitos que ficam atrás da pesquisa. Eu não tenho grana, a pesquisa é muito cara, fazer uma quali quant, fazer... Você como um profissional de prestação de serviço, de geração de experiência, será que o cara precisa se preocupar em ter, nesse momento, uma pesquisa tão cara? Por onde ele já poderia ir para gerar sentimentos únicos lá na frente? Porque você tem que conhecer o seu cliente. A maior fonte, né, eu acho que a fonte mais poderosa que tem é o próprio cliente. Então, você aproveitar cada oportunidade de estar com ele para tirar novas informações sobre ele. Mas por que você prefere assim e não assado? Né? Por que te trouxe até aqui? O que te trouxe até aqui? Por que você deixou de fechar com fulano para fechar comigo? Né? Lógico, à medida que você vai tendo mais intimidade, mais proximidade com o cliente, você consegue fazer perguntas mais profundas. Mas eu acho que é aproveitar toda e qualquer oportunidade para aprender. Eu, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. Eu pego muito aplicativo, né, me desloco muito, principalmente em São Paulo, tal, em aplicativo. Eu não perco uma oportunidade de entrevistar o motorista. Por quê? Ele é um cliente. Ele é um cliente em potencial de vários clientes meus.
Então, eu preciso entender o que ele acha do carro elétrico que ele está dirigindo, o que ele acha, né, da Prefeitura de São Paulo hoje, o que ele está achando do país como um todo, né? Na sua percepção, qual que é o melhor shopping daqui? Eu trabalho muito para shoppings, né? Qual que é o melhor shopping de São Paulo na sua percepção? Ah, mas por quê? Então, assim, eu acho que a gente, primeiro, né, a melhor pesquisa e a mais valiosa é com o seu cliente direto e observar o seu cliente, observar comportamento. Por exemplo, uma coisa que eu amo fazer é ir para shopping center e ficar observando o consumo, observando hábitos Pô, eu fazia isso, faz tempo que eu não faço, fazia isso. É muito toma um cafezinho e fica olhando a vitrine, uma loja nova que inaugurou, que tá com uma vitrine bacana e tal. Eu começo a observar as reações que as pessoas têm na vitrine. Às vezes eu fico parado só observando, para observar Sabe o que é mais doido? Agora eu vou até quebrar o protocolo. Eu casei com uma lojista, né? Sim, eu tô casado há 12 anos com a Débora, e eu conheci dando palestra num shopping. Veja você, tava lá no cinema e mal eu sabia que de um tempo para lá, uma das que estavam me assistindo seria a minha esposa. E depois que eu casei com ela, ela me ensinou um negócio interessante que eu nunca via, cara. Eu não sei se você tinha isso também. Pode perceber, ninguém tá com sacola. Pode perceber, olha a quantidade de sacola. Eu nunca, uma coisa tão simples, né? Quantidade de sacola, as pessoas no corredor. Duvido que a galera aqui não vai começar a fazer isso. Gabriel, o Galã da Globo, Giló. Duvido que vocês não vão fazer isso. Mas é uma coisa tão simples. É a observação do lojista, né? Porque às vezes o shopping está investindo horrores e ninguém está comprando. Algo está errado. Ou a estratégia de marketing do shopping, faz sentido? Total. Algo está errado. E isso que você acabou de falar me remeteu exatamente... observar, né? Observar, por exemplo, eu entro em shopping e observo as sacolas, quais as sacolas que estão aparecendo mais, né? Eu começo a observar quantas pessoas tem dentro das lojas, né? Quantas, às vezes, você fica 10, 15 minutos dentro de uma loja, olhando uma loja, você percebe como é que está o nível de conversão daquela loja, dos vendedores daquela loja. E isso tudo faz a pessoa não esquecer o nome da pessoa, né? José Manuel, né? Olha que coisa, né? Nossa senhora, você que está chegando agora, errei o nome do meu entrevistado. Olha o nível. Gente, tudo que foi vivido na infância fica registrado. Já dizia o psicólogo José Henrique Volpi, by Experiencialize. Tudo que foi vivido na infância fica registrado. Como que essa memória afetiva pode ser útil a um vendedor, a um lojista, a um empreendedor? Bom, antes de mais nada, o passado é o local mais seguro que existe, porque ele já passou. Né? E as pessoas... E por que a gente tem essa crença de que quando a gente era jovem era melhor? Na nossa infância, no meu tempo. Bom, antes de mais nada, o seu tempo é agora, é hoje, né? Independente da idade que você tem. Mas quando a gente tem esse saudosismo, por que o saudosismo, esse movimento vintage, né, o retrô, né, para falar talvez o português mais claro aqui, é cada vez mais forte. Valorizado. Valorizado no varejo, inclusive. Por quê? Porque se trata de um passado. E a gente se apega a coisas... Porque assim, o ser humano, ele esquece, ele, do ponto de vista consciente, ele esquece as coisas ruins. Ele se apega às coisas boas do passado. Então o passado é sempre seguro, porque ele se lembra da música, da juventude dele, né, das namoradinhas, das brincadeiras que ele fazia, dos doces, das festinhas. Ele lembra só de coisas boas, não lembra das coisas ruins. Né? Porque muitas vezes as coisas ruins ficaram lá no subconsciente dele, um trauma, né, que virou um medo, que virou um preconceito e tal. Mas as coisas boas do passado viram memórias afetivas. E quando qualquer gestor, né, de qualquer negócio que tem um cliente final, que tem uma pessoa física que vá se relacionar com ele, se ele entender que ele pode, entendendo quem é o cliente dele, provocar de maneira intencional, né, emoções e sensações que remetam ao passado desse cliente dele, lógico, a coisas positivas do passado, né, bingo, ele vai conquistar, a pessoa vai relaxar, a pessoa vai ficar mais à vontade, a pessoa vai muitas vezes se desarmar.
E o processo de venda acontece de maneira muito mais natural, mais espontâneo e mais feliz. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um cliente nosso, né, um cliente que eu trabalhei há muito tempo atrás, que é a Reserva Moda Masculina, uma empresa DNA carioca, que hoje está presente no Brasil inteiro, foi vendida 3 anos atrás para o Grupo Arezzo. No processo, a gente ajudou a desenhar a experiência do cliente da Reserva, nas lojas da Reserva, e num determinado momento, que é um momento super delicado do processo de venda, principalmente quando você vende para homem, porque o homem é muito objetivo, ele vai para comprar aquela polo preta e pronto, acabou. Só que para a gente crescer, a gente... Entendi. Entendeu, né? É bem original, né? E daí qual que era o desafio da Reserva? Era aumentar o ticket médio. Para aumentar o ticket médio, você aumentar o preço dos produtos, você precisava aumentar o número de peças vendidas para o mesmo cliente. Uhum. E daí, lógico, a gente tinha várias técnicas e tal, mas a reta final, o homem que foi para comprar uma peça e sai com 3 ou 4, o momento do caixa é decisivo. Normalmente o homem tende a, de repente, a se arrepender e desistir de uma peça ali. E daí o que a gente criou, né, no balcão do caixa, onde tem ali a maquininha do cartão ali para ele passar e tal, né, o atendente da vez, que está ali no caixa, ele, antes de qualquer coisa, de falar quanto, né, foi a venda, foi o valor do final ali e tal, ele tem uma caixa de bala Juquinha ali na frente do cliente. E ele se inclina em direção ao cliente e fala mais baixinho: pega de mãozada. Quando eu aciono diretamente o límbico, o reptiliano daquele cliente. Aqui, ó, tá aqui, para não me deixar mentir, né? Você pode até explicar onde. Sim, com certeza, vai falando. E eu aciono, quando eu falo pega de mãozada e tem uma caixa de bala ali, ele lembra na hora das festinhas da infância dele, quando uma criança não pega uma bala de cada vez, ela pega de mãozada, né? E ele lembra daquele doce momento da infância dele, e eu embaralho o que ele estava indo pro racional de rejeição, né, de rejeição, de fazer conta. Nossa, eu vim aqui para gastar 300 e estou gastando 1.000, né? Eu crio um fato que leva ele para a infância, né? Ele abre a bala, né? Mastiga a bala, né? Glicose na veia, né? Já dá aquela dopaminada ali, né? Um pouco depois ali a serotonina começa a ser produzida também, ele dá aquela relaxada e derrete o cartão, que é uma maravilha. Cara, isso aqui, o que ele acabou de falar de maneira tênue, simples e objetiva, é o raciocínio básico que Dr. Gerald Zaltman, professor de Harvard, um médico apaixonado por marketing, que na década de 60, lá atrás, começou a fazer as primeiras conexões do quê? O lado lógico, o racional do neocórtex pré-frontal, ele manda o comando para o sistema límbico, que é o emocional. Primeiro, pega de mãozada. Pega de mãozada é uma frase racional, mas pega de mãozada me remete, familiar, amigos, coisa boa. Caiu para o sistema límbico, meu amigo, de 10 vendas no varejo, 11 são por impulso e por emoção. Não é à toa que Reserva foi vendido por quanto? 637 milhões, se não me engano. Ai, que delícia. Há 3 anos atrás. E quando a gente fala em neuromarketing, você já até me fez aqui adiantar um assunto que eu ia falar contigo, dos 5 sentidos. Né? O neuromarketing, para quem não sabe, é a neurociência ligada a business, que o Dr. Gerald Zaltman foi um dos primeiros pioneiros desse estudo. Para quem não sabe, eu dou aula dessa cadeira numa universidade norte-americana chamada Florida Christian University, que fica em Orlando, na Flórida. E a nossa cadeira lá é fazer com que o empresário, o formador de opinião, o vendedor, entenda que a compra feita pela emoção, ela gera novas compras e recompras, chamado cross-selling e upselling, como também gera novas indicações. Só que o cara que sabe vender através do neuromarketing, ele sabe falar sobre os 5 sentidos. 5 sentidos
nada mais são do que eu vou pedir para ele dar um exemplo de cada um. Vamos começar com o case que você fala no seu livro. Eu não sei se fala assim, você me corrija, que é a Nut Bavarian. Nut Bavarian, yeah. Nut Bavarian. Ela conseguiu aumentar em 70% suas vendas depois que o cliente começa a sentir o cheirinho dos nuts glaciados na loja. Explica, é isso? Exatamente. Explica direito como é que foi a estratégia dela e qual sensação, qual dos 5 sentidos foi despertado. A Nut Bavarian é aqueles carrinhos que ficam nos shoppings que torram as amêndoas e glaceiam, né, as amêndoas. Olha, tô sentindo daqui. E você começa a sentir aquele cheirinho. Ai, que delícia. Tá no corredor do mall, do shopping e tal, e você é atraído. 80% das vendas da Nut Bavarian são atraídas pelo olfato. O olfativo é determinante para o sucesso. É porque vai direto para o sistema límbico, vai direto. Direto. E daí, porque é uma compra ali 100% por impulso, né? Ninguém foi para o shopping para comer um nut, né? uma amêndoa glaciada. Ninguém vai para o shopping com esse objetivo. Você está andando ali e você é atraído pelo olfativo e você vai e compra na hora. E tanto é que eles mudaram o modelo de negócio deles e o canal de distribuição. Eles deixaram de ser lojas, né, para serem quiosques. E eles inauguraram um novo tipo de negociação de comercialização nos shoppings há mais ou menos 15, 20 anos atrás, são os carrinhos. Até então, um shopping cobrava por metro quadrado, né, de uma loja física. E a partir desse case deles, eles começaram a comercializar a permissão de colocar o carrinho ali, né, naquele local estratégico ali que passa muita gente e tal, e atrai pelo olfativo. Nessa mesma linha, a gente começa a entender por que algumas empresas do varejo borrifam essência de baunilha no ar, por que o grupo M. Martin hoje já tem quase 20% das suas vendas através de essências, que se você entrar numa loja da Grupo M. Martin aqui em São Paulo, cama, mesa e banho, é um cheirinho gostoso, que dá um sentido de prazer, é isso? A M. Martin é um caso também, claro, você citou um outro exemplo bem sucedido do varejo brasileiro. Eles falam que 1/3 das pessoas que entram na loja entram por causa do cheiro. Cheiro maravilhoso. Então, assim, porque eles, de maneira proposital e intencional, né, eles colocam os sprays ali, temporizadores, né, que exalam o cheirinho, que fazem a borrifação do aroma deles da loja para fora da loja. Vamos pular para o segundo dos 5. Segundo é o auditivo. Quer dizer, então, que se eu tiver um restaurante bacana, com uma carta de vinhos italianos, se eu deixar uma música italiana subconsciente, remete à aquisição do vinho também. Com certeza. É o auditivo. Com certeza. É o auditivo. Assim como lojas de surfwear, que tem a música mais agitada, faz com que o rapaz que é mais jovenzinho da surfwear compra com mais velocidade. É isso? É isso. O auditivo ele pode ter um impacto de até 80% no comportamento do seu cliente. Então, você saber primeiro, o gênero musical adequado, né, que tem muito mais a ver com ritmo do que com a letra da música propriamente dita, né? Então, o ritmo certo, no volume certo, provoca, você quer que o cliente permaneça mais tempo, porque se ele permanecer mais tempo no meu espaço físico, ele vai consumir mais. Ou você quer que que o processo de venda seja mais acelerado, né? E você coloca batidas mais fortes e com mais intensidade para ele acelerar o processo da venda e eles, né, entrar, comprar e sair, né, e dar espaço para um outro cliente entrar e sair. Então, assim, isso está mais do que comprovado que age diretamente sobre o comportamento do cliente. Né? Então, assim, e lógico, por exemplo, eu levo os meus clientes para as imersões no exterior, né? E às vezes levo grupos voltados ao mercado do luxo. Né? O luxo, né? O auditivo do luxo é muito forte. Sério? Você entra nos ambientes de luxo, você percebe que as pessoas falam mais baixo.
Eu ia ser expulso todo dia, eu ia ser expulso. Você não ouve, às vezes o ambiente está cheio e você não ouve as pessoas. Né? E o tom da música, o ritmo da música, o volume da música, né? Ele fica de fundo, né? Ele não é o protagonista. Lembra ele muito tá 25 de março, Brás. Totalmente. Lembra muito Mercadão. Batidão funk, né? Pois é. Cara, assim, inclusive eu vou até pedir, ou o Gabriel, ou o Galan, se vocês puderem só dar uma olhadinha, ele tá batendo uma porta, deixa tipo uma folhinha, te quebrar até. Cuidado, só abaixa aí, porque o pessoal tá vendo, vai por trás ou abaixa. Só pra, sei lá, deixar um papelzinho. Gente, você que aqui tá no Instagram e você que tá nos assistindo no YouTube, gravação ao vivo é assim, ao vivo entre aspas, mas dá pra gente se virar nos 30. Aqui hoje tá chovendo muito em Campinas, tá? E tá muito vento lá fora. E tem uma saída de ar ali fora que fica batendo a porta aqui. Já que a gente não está numa emissora Globo, assim, dá pra gente fazer isso. Mas é pro melhor aproveitamento de vocês. Visual, que é o visual, o sentido visual. Isso tem a ver também, vejam vocês estão anotando, né? Lições de como você pode usar do neuromarketing para você vender mais. 83% das compras, conforme a FGV fez um levantamento com o Sebrae, em pontos de venda, principalmente do varejo no Brasil, 83% das compras acontece pelo visual. Então isso tem tudo a ver com a vitrine, iluminação e tudo mais. Isso interfere. O visual é o nosso sentido que ele determina, né? A gente se atrai muitas vezes por alguém, né? A gente se aproxima de pessoas por conta do visual. Né? Você ainda não sentiu o cheiro, né? Você ainda não tocou, né? Você ainda não ouviu a voz, mas você é atraído, muitas vezes o seu olhar é atraído pelo visual, né? De alguém. E no varejo não é diferente, né? Então, cada vez mais é fundamental que as lojas, porque assim, hoje o grande ativo, né? Eu acho que todo mundo disputa, é a atenção do cliente. E a atenção, essa primeira atenção é muito fortemente atraída pelo visual. Então, a identidade visual da sua loja, da sua empresa, a sua vitrine, né? Então o vitrinismo ganha um papel cada vez mais preponderante, o visual das suas embalagens, dos seus rótulos, né? Quantas vezes, né, você está num supermercado, diante de numa gôndola de supermercado e o visual de determinado rótulo ali te atrai o olhar, é o primeiro, né, a você se aproximar e querer pegar. Então o visual, e daí tem as cores exercem um papel fundamental. Cromoterapia. Visual, né, as cores são uma ciência à parte, né? A gente precisa entender que as cores exercem uma simbologia emocional. Né? Certas cores são proibidas para alguns tipos de negócio, outras cores são extremamente poderosas, né? E bem-vindas para outros, né? Então, por exemplo, dificilmente você vai ver numa praça de alimentação, né, algo azul, né? Uma praça de alimentação de shopping, algo azul. Você vai ver vermelho, você vai ver amarelo, você vai ver laranja, você vai ver, de repente, o laranja ou o vermelho com uma pitada de verde, né? Porque agora, né, o verde é associado... E por que o azul não é bem-vindo? O azul, por incrível que pareça, o azul é a cor favorita de 70% dos brasileiros. Você perguntar qual que é a sua cor preferida, quase 70% vão falar que é o azul. O azul é a cor com o maior número de associações positivas. Entendi. Tanto, cada cor ela tem associações materiais e associações afetivas. Então, o azul ele está associado com as montanhas longínquas, ele está associado ao horizonte, ele está associado ao mar infinito. Então, associações físicas do azul, associações afetivas do azul. O azul está ligado à amizade. É a cor que simboliza a amizade. O azul é a cor que simboliza a serenidade, a tranquilidade, a segurança. O azul está associado ao lucro, né? Tá tudo azul, né? Tá tudo no vermelho é prejuízo. Azul está no lucro, né? O balanço das empresas no azul, né? E tanto é que no passado as pessoas até falam, tá tudo azul. Tudo azul, tá tudo bom. A própria linha aérea, né? Azul, né? Eu te desejo um dia azul. Te desejo um dia azul. Então o azul ele é uma cor positiva, mas
para a alimentação específica e principalmente uma alimentação mais fast food, né, ela não é indicada. Por quê? Porque o azul ele não provoca salivação. O vermelho, o amarelo, o laranja, o marrom, né, essas cores combinadas, se você está ligeiramente com fome, ao ver a combinação dessas cores, né, você manda um recado para o seu cérebro que começa a provocar uma salivação e você está pronto para comer. Então, o azul, o preto não gera salivação, mas as cores quentes, as cores vivas, né, provocam essa salivação. Que aula, hein? Que aula. Para a gente terminar esses 5 sentidos de maneira com maestria, bem breve, o tato e o palato. Que estratégia de exemplos que usam o tato, né? Ainda mais o brasileiro que fala, deixa eu dar uma olhadinha, parece que ele tem 10 olhinhos, né? Um olho em cada dedo. Exatamente. E o palato? Os brasileiros, assim como os latinos de uma forma geral, gostam de pegar, né? Então gostam de ver com as mãos. Então, a explosão que teve, né, dos últimos 20 anos do varejo cada vez mais um autosserviço, né, que permite as pessoas acessarem os produtos nas lojas, né, as roupas nas araras ali e tal, e pegar, tocar no tecido, sentir o tecido, antes até de, né, você muitas vezes é atraído pelo olhar, mas a segunda coisa que você faz é tocar no produto ali, né? Então você dá essa possibilidade, né? Então isso hoje está cada vez mais forte até nos projetos de interiores, né? De um restaurante, de uma clínica, de um lugar, de um banco, né? Ou uma corretora de investimentos, né? Que você atrai um público mais elitizado, né? Então a textura da poltrona que você está sentado, né? Que a pessoa sente ali, nossa, ó, que é mais do que o test drive, né? Aveludado, uma concessionária. Drive. Então, assim, a pessoa começa a se sentir, né, tomando posse daquele produto à medida que ela toca nele. Então, isso em relação ao tato. Então, as experiências táteis são cada vez mais poderosas. E, para complementar, né, o palato, né, o paladar, muitas vezes ele acaba sendo esquecido pelo varejo. Pois é. Né? Porque a pessoa, nossa, a loja está linda, maravilhosa. Poxa, uma música atraente, gostosa, agradável, tal. A loja está linda, olha que poltrona gostosa para se sentar, aquele cheirinho delicioso. E onde que entra o palato? Né? Aqui no Brasil a gente tem algo que é um patrimônio nacional, que é o café. Então, use o café. Por exemplo, eu tenho um cliente, que também é seu cliente, que é uma rede de joalherias, Universal Joias, e a gente entendeu, e isso é pesquisa que a gente fez, levantamento. Quando eu faço o cliente se sentar, as minhas chances de vender para ele dobram do que se ele ficar de pé. Então, quando eu faço... E daí, qual que é a maneira de fazer ele se sentar? Convidar ele para tomar um café. Porque, daí, por favor, sente-se aqui, vamos provar o nosso cafezinho. Daí, quando ele senta numa poltrona gostosa, ele já dá uma relaxada. Você oferece um cafezinho delicioso, né, um cafezinho expresso, um cappuccino, tudo. Ele leva a boca, né, muitas vezes tem açúcar, né, ele já relaxa um pouco mais. E ele vai tirando elementos que o protegiam e vai ficando mais desarmado para você poder contar a história sobre aquele produto. E se o vendedor tiver essa voz de CBN que você tem aí pronto, aí é outro nível. Aí. É isso aí. Do vendedor e a vendedora tem a voz desse homem aí, gente. Eu dando essa entrevista, olha, você que tá me vendo, você me conhece, é uma voz de taquara rachada, é fanha, né? Mas fazer o quê? É a voz que o Papai do Céu me deu. Mas brincadeiras à parte, gente, vocês estão vendo, nisso não é só o café, tem o chocolate também, tem a degustação. Não, o chocolate, né? De repente, por exemplo, eu lembro até uma experiência que eu tive com a minha ex-esposa, ela gostava muito de uma loja, e a loja é Lely Blanc, Grupo Restock, e ela ia, eu lembro que era um sábado de manhã, e a gente estava no shopping, ela entrou, eu acompanhei ela,
E eu lembro que o que mais me chamou a atenção era a preocupação da vendedora com o bem-estar do marido, né? Porque ela viu que esse marido, primeiro, ele não pode me atrapalhar. Segundo, se ele puder me ajudar, melhor ainda. O que ela fez? Como era uma loja 100% feminina e quem estava interessado era... O senhor prefere, por favor, olha aqui, a poltrona aqui, fique à vontade aqui e tal. Uma poltrona de couro, espaldar alto, tudo super confortável e tal. Hoje de manhã a gente está com um festival do Prosecco. Você gosta, aprecia um Prosecco? Eu falei, já era umas 11h30, né? Eu falei, por favor. O senhor prefere um jornal ou um tablet para você ficar vendo as notícias? Aí você já começou a falar, ué, onde que eu tô? Pode ser um Eu tô num filme? Então, daí eu estava sentado, quando eu me deparei, me dei conta, eu estava sentado numa poltrona de couro, extremamente confortável, estava com um tablet na mão e uma tacinha de Prosecco do lado. O rei do gado, dono do mundo. Eu falei, só que quando eu percebi, eu já tinha passado 1 hora. E a minha esposa lá derretendo o cartão. Então, assim, olha só. Olha só. Então, quando você... mas tudo isso, agora para fazer um resumo, os 5 sentidos, né, quando você sabe usar com maestria. E o que é usar com maestria os 5 sentidos? Primeiro, entender quem é o seu cliente. E usar, né, os sentidos da maneira favorável em relação ao seu cliente. E quando você combina tudo isso, porque tem que ter uma harmonia, né? A música tem que combinar com o que você vai servir, que tem que combinar com o ambiente, com o visual do ambiente, que tem que combinar com o olfativo, né? E com o que você vai servir. Então, quando você reúne tudo isso de maneira harmoniosa, né, o que a gente começa a provocar? Os nossos neurotransmissores começam a ativar as glândulas que produzem os chamados hormônios do prazer, né? Os 4 mais conhecidos, né? Dopamina, endorfina, ocitocina e serotonina. Eu falo no meu livro que são azinas. São azinas. E que você fica inebriado. Então, muitas vezes a gente vai para algum ambiente, vai para algum lugar e tal, e a gente fala, nossa, como é agradável aqui. Por quê? Quando você menos percebeu, você já está inebriado com os 5 sentidos. Pois é. E daí, qual que é a recompensa? Poxa, eu gostei de sentir isso. Para eu sentir de novo, o que eu preciso fazer? Voltar aqui. Então, por que será que a gente volta com uma certa frequência para alguns lugares? Para receber essa dose, né, imediata de hormônios da felicidade. Isso tem tudo a ver com um termo que você fala de maneira muito simples e objetiva no seu livro, do termo over-delivery, né? De você a arte de entregar mais, prometendo menos e encantando mais. Quem está nos assistindo agora deve estar achando tudo muito bonito na teoria, olha como esses dois falam, legal, mas eu sou um simples comerciante, eu sou um simples lojista, eu sou um representante comercial, eu sou um vendedor. Como que eu consigo hoje entregar mais para um cliente meu, prometendo menos, encantando esse cara de maneira exponencial, mas com poucos recursos. Então o cara, ele não tem o budget, aliás, ele nem sabe o que é isso, ele tem o dinheiro do mês a mês dele, mesmo assim, dá para o cara encantar o cliente dele? Claro, como? Claro. Bom, vou dar um exemplo assim, bem básico. Uma pastelaria do Mercadão Municipal de Taubaté, que é um local que lá tem várias, tem pelo menos umas... No Mercado Municipal de Taubaté tem pelo menos umas 8 pastelarias, que dividem espaço, uma do lado da outra ali e tal. O que faz, por exemplo, eu já analisei várias, o que faz eu ir escolher sempre a mesma em detrimento das outras? O produto ali é praticamente igual, é bem commodity. É a massa do pastel. A massa do pastel é feita basicamente da mesma forma, os mesmos insumos, tal. O que faz eu ir em uma e não ir nas outras? E daí eu fiquei analisando isso, o tal do over-delivery. E daí o tal do over-delivery é expresso de 2 formas. A primeira forma é eu chamar pelo nome.
você ser reconhecido e a pessoa já é o mesmo de sempre? O senhor vai querer o mesmo de sempre? Se possível não errar, né, José Manuel? Não chamar o Manuel de José Manuel. E daí, assim, quando você é chamado pelo nome, né? Pô, o pastel é igual, mas aqui eu sou chamado pelo nome. Aqui ele já sabe a minha preferência. Ah, é a carne moída com azeitona, né? Do seu jeitinho, né? Não é do meu jeitinho, ele já tem no cardápio. Do meu jeitinho. Então ele já personalizou. Então, ele não gastou nada a mais. Mas o que precisou? Da atenção. Né? Ele vai uma vez, vai segunda vez, vai terceira vez. Pô, eu repito um padrão de consumo. Poxa, o Manuel gosta do pastel de carne com azeitona. Né? E o filho dele gosta do pastel de 4 queijos. E quando ele já sabe disso, e daí todo final, né? E daí assim, na hora de fechar a conta e tal, ele sempre dá umas balinhas para Se ele chamar ainda o João Pedro de João Pedro, nossa. João Pedro. E aí ele dá a balinha. Quando eu tô com o João, ele dá a balinha. Quando eu tô sem o João, ele dá a balinha do mesmo jeito para você levar pro João. Então assim, quanto custou essa balinha? Eu fui lá para comer um pastel, né? Eu recebi um atendimento personalizado, num lugar mega simples, que ele está atendendo várias pessoas ao mesmo tempo, e no final ainda me deu uma balinha. Quer dizer, é um over delivery. Então assim, eu tô procurando traduzir isso em algo absolutamente simples. O que você está querendo dar exemplo para de achar que se você não tem grana em anúncio, em tráfego pago, se você não tem como você investir horrores num outdoor, numa televisão, numa revista, que nem sempre vai te dar retorno, porque essas grandonas você dá tiro de sal, tá? Já na internet você vai focado. Nada impede do cara arrebentar e dar um atendimento sensacional na abordagem, na apresentação, no agradecimento, não é isso? Exatamente. Pois é por isso que uma indústria de moto, ela traz para o mundo que ela não vende moto, mas sim vende outra coisa, uma tal de Harley Davidson. Então a Harley Davidson, ela fala que ela não vende moto. O que ela vende? Ela vende, antes de mais nada, liberdade. Explica isso. Vamos supor que eu não entendo nada de moto, mas eu acho bonitona Harley. Olha lá, me remete àqueles filmes norte-americanos lá. Putz, e eu não saio desse escritório aqui, nossa, eu de gravata aqui, eu me sinto sufocado. A Harley entendeu, então, algumas coisas? A Harley entendeu algo que poucas empresas antes dela haviam entendido, que com clareza quem era o público dela. O público dela era eminentemente masculino, pessoas entre 45 e 65 anos de idade, que se sentiam absolutamente oprimidos, né, por uma semana de muito trabalho. O cara lê pensamento. Né, e quando ele chega em casa, ele é oprimido muitas vezes, né, pelas cobranças, etc. E tal, e ele quer dar um grito de liberdade, né, de preferência com outros iguais a ele, né, no final de semana. E quando ela captura esse sentimento, né, coletivo de uma parcela da sociedade, dos homens, e ela entende isso e entrega exatamente esse espírito da liberdade. Porque assim, quem entende de moto, né, eu não sou um especialista, longe disso, mas eu tenho alguns amigos meus que entendem e falam, as boas mesmo são as japonesas e as alemãs. Né? E tem talvez uma italiana boa também, mas não dá nem para começar a comparar mecanicamente falando, mas nenhuma outra, né, conseguiu ser uma love mark tão grande quanto a Harley Davidson. O logo da Harley no braço. Não, tem comunidades que tem centenas de milhares de pessoas nas redes sociais que tatuaram, não é uma ou outra. Tem comunidades de milhões de pessoas. Várias partes do corpo. Que tem tatuado. Então, assim, é uma marca que transcendeu. Ninguém tatua, né, Kawasaki, ou Ducati, ou BMW, né, para citar algumas outras marcas que são melhores, tecnicamente falando. Mas não é sobre ser melhor tecnicamente. É sobre ser melhor emocionalmente. Cara, para quem está chegando agora, esse cara fez a curadoria, repito eu, da viagem que nós fizemos através da agência de palestrantes, a agenciadora Polo Palestrantes.
e a gente era para ir para a China, e por causa da pandemia ele nos levou a Emirados Árabes, né? Mas só foi como você diz, só ficamos 2 stopover, né? Stopover. E depois nós fomos para a Inglaterra, que a gente fez Londres, Manchester, Oxford e Liverpool. A curadoria desse cara é um pouco diferente, por quê? Ele tem uma frase que ele repetia todos os dias pra gente. Ele teve o apelido de presida, de presidente. As experiências, como é que era a frase? Teimam em não cessar. As experiências teimam em não cessar. Só que esse desgraçado, ele falava isso no final do dia. E aquele dia que a gente estava... Pô, cara, ele fez muita visita planejada, técnica, e aí no final do dia ele fala, mas relaxam que as experiências não teimam em cessar. Agência de viagem tem um monte. Curador para viagem, para imersões, tem um monte. Entre aspas, são todas iguais. Mas por que contigo a coisa é diferente? O que você hoje desenvolve? Como que você consegue colocar em prática, embarcar toda essa experiência que você tem em um trabalho feito com você? O que você hoje dá no seu trabalho que muitas vezes o cara não... Eu sei algumas respostas, porque eu estava e eu fui seu cliente. Seria fácil daí você responder. Fala aí, André. Não. Queria saber a sua marca registrada e o que um futuro profissional da área da viagem precisa ter para ele se destacar nesse mercado. Que não é fácil, não. Eu vi que você tem que se planejar, conexão. Você conhece gente no mundo inteiro. O cara conhece 57 países, meu Deus do céu. E aí? Eu acho que antes de mais nada, André, é paixão pelo que faz. Eu acho que quando você tem paixão, você mergulha fundo, né? Quando você está apaixonado por alguém, você mergulha fundo no relacionamento. Quando você está verdadeiramente apaixonado. E isso não é diferente nos negócios. Então, por exemplo, quando eu vou levar um grupo, por exemplo, para Nova York. Qual que é o próximo grupo que você vai agora? Eu vou levar um grupo para Itália. Para Itália. Mas isso se você não fechar antes Nova York comigo agora, né? Mas então tá bom, sentir uma pressão, né? Mas, por exemplo, vou levar um grupo para Nova York. Primeiro, né? Hoje, graças a Deus, eu já posso dizer, poxa, eu já tive 30 vezes em Nova York. Né? Não foi uma, nem duas, nem três. Mas mesmo assim, com humildade, eu falo, poxa, eu não conheço Nova York. Mesmo tendo ido 30 vezes. Eu vou estudar o que tem de novo, o que tem de mais atraente no momento, quais as tendências, tudo, e mergulho. Né? O que a pessoa vai acessar, né, comigo que ela não acessaria sozinha, se ela fosse para Nova York sozinha. Então, eu preciso ter esse desafio. Então, eu me coloco esse desafio. Então, eu acho que a paixão é muita pesquisa e estudo de profundidade e um método, né? Um método experiencialize. Eu aplico o meu método, e daí está aqui, ó, o livro que deixa isso claro, são 40 cases reais, 40 histórias de aplicação do método nas nossas imersões. Eu acabei de alcançar aqui a 106ª imersão para o exterior, né? Para destinos diferentes e tal. E daí, quando você usa, você tem paixão, você mergulha com profundidade e você tem um método para aplicar, né? Então, um método que tem storytelling, um método que tem memória afetiva, que tem senso de pertencimento, um método que você usa os 5 sentidos, que você cuida dos detalhes, um método que você, de maneira intencional, quer provocar o efeito uau todos os dias. Então, todos os dias, o Gabriel que está aqui nos bastidores, né, a gente faz o day by day. Eu falei, eu fico pensando, onde que eu vou provocar o efeito uau nesse dia? Vai ser em que momento? Vai ser no café da manhã, vai ser no almoço, vai ser no jantar, vai ser no meio da tarde, vai ser nessa visita, vai ser aqui. E às vezes o momento uau pode ser até num deslocamento de ônibus, de um ponto A para o ponto B, que a gente faz uma atividade dentro do ônibus que ninguém está esperando, e aquele deslocamento que ia durar 40 minutos, 1 hora, chato, né, que as pessoas iam roncar, você transforma no momento mais especial do dia. Então, só que você tem que ter técnica para isso. Então, metodologia e técnica. E quanto mais
experiências você tem, você vai ficando melhor, né? Então, algo que você repete com uma frequência, você vai ficando... Então, por exemplo, a experiência que você teve comigo há 5 anos atrás, Isso que eu ia falar. né? Possivelmente ela está muito abaixo do que a experiência Hoje. que eu posso oferecer hoje. E detalhe, eu jantei com os beduínos no deserto, eu desci aquela areia lá, que não deu frio na barriga, naquele deserto de Dubai, com aquele jipe, com aquele doido, jipe não, mas tá aqui guardado, e eu voltaria, tá? A gente foi, cara, no bar dos Beatles, você tem ideia o que é isso? Você tem ideia o que é, você tem ideia o que é entrar, você tem ideia o que é entrar do Liverpool, no estádio do Liverpool, onde o Salah, o Firmino está. Oh meu Deus, vestiário dos caras. Você tem ideia? Eu tô dando algumas que eu estou lembrando, fora outras e outras. Esse é o trabalho do cara. Você assistiu um Cirque du Soleil lá no Cirque du Soleil em Londres, a gente assistiu. Royal Albert Hall. Cara, olha, ai, cara, e que chovia dentro, era o rain, o show era da chuva, sensacional. Isso não adianta, tem que alguém mexer o doce, profissional da área, para despertar em você coisas que você nem sabe. Então, não é para qualquer um. Só que isso não tem muita coisa diferente de você aí vendedor, você vendedora, você comerciante, lojista. Por quê? Ninguém conhece melhor o seu cliente do que você. Como nós estamos chegando, infelizmente, aos momentos mais finais da nossa prosa, eu queria fazer aqui pelo menos 2 provocações. Primeira, qual que você tem percebido maiores erros de vendedores e empresários? Vamos começar com essa primeira. Erros que se você hoje fosse treinar, né? Eu não sei se o Gabriel, eu não sei se da sua equipe alguém faz a área da venda, mas vamos supor se eles fossem. Erros que eles devem evitar e erros de você como empresário que você deveria evitar hoje. Coisas que talvez você já fez lá atrás e hoje, com um fiozinho de cabelo branco que a vida nos dá, faz a gente não cometer mais. Isso é de fundamental importância, cara. Porque se há 2 pessoas inteligentes no mundo, é a que cria e a que copia reinventado. Então nada melhor do que o pessoal que está nos ouvindo de nos aprender com os nossos erros. Bom, eu acho que tem 3 erros básicos que eu já cometi e eu acho que muitos empresários, né, acabam cometendo e que ele não pode cometer mais. O primeiro é deixar de fazer o que... né, porque muitos empresários tomam decisões a seu bel prazer, o que é mais fácil para ele, olhando para o próprio umbigo. É mais fácil. Você não pode. Você tem que tomar uma decisão perguntando o que é melhor para o meu cliente. Boa. O que é melhor para o meu cliente é melhor para a minha empresa. Não é o que é mais fácil para mim ou para a minha equipe e tal. Não. Muitas vezes o que é melhor para o seu cliente não é o mais fácil para você. Mas é aí que você vai ganhar o seu cliente. Porque é ele que quer isso, né? É ele que quer isso. Então esse eu acho que é o principal ponto. Mas tem outros 2 pontos. Segundo, nunca menospreze qualquer tipo de cliente. Qualquer tipo de cliente, né? Então, lógico, desde aquelas coisas mais evidentes, né, de você muitas vezes ter um preconceito porque você olhou e o cara tem cara de pobre, ou ele não vai consumir aqui, né? Isso é o erro mais... Mal assim, sabe que é o fazendeiro mais bem-sucedido de todo o norte de Minas. Ainda mais um país como o nosso, entendeu? Uhum. Ainda mais um país... Então, nunca menospreze. Sempre mostre o seu melhor. Sempre entregue o seu melhor. Igual assim, para mim, a palestra não importa se tem 10 pessoas ou se tem 1000 pessoas. Eu vou dar a palestra com o mesmo tesão, né? E, então, eu acho que é isso. São esses 2 pontos. E daí tem um terceiro ponto, o que o cliente vai ter aqui na minha loja, ou no meu estabelecimento, na minha empresa, que ele não teria em qualquer outro lugar. Né? A gente menospreza, e o que eu percebo hoje, né? Uma indústria de coisas iguais, empresas iguais, entregando da mesma forma. Então, quando você coloca... Então, assim, saia da mesmice. Manuel, ouse. E quando você participa como aluno, uma aula ou um evento de um outro palestrante, você vê que o palestrante está copiando seus slides. Copiando mesmo. O que você fala? Então, esses dias, inclusive, o Denis da Polo começou a me mandar fotos. Ele estava assistindo uma palestra, ao vivo e a cores. Falou, Manuel, é a sua palestra. Eu falei, sério? Quem que é? Ela falou o nome. X. Eu não conhecia a pessoa. Eu falei, bom...
Acho que eu vou tomar como um elogio, né? Uma homenagem. Uma homenagem. Uma homenagem. Porque ela deve ter assistido a minha palestra, mas enfim. Só que cita, né? Cita como fonte, né? Só não errar o nome também, como eu errei, né? Que vergonha. Mas enfim, Ô Manuel, nós estamos chegando ao final da nossa prosa, eu queria ficar aqui umas 3, 4 horas, mas assim... Pô, mas passou rápido, hein? Caraca. Quanto tempo que já deu aí? Deu? Olha aí, voou, né? E eu tô sem relógio, não olho. O que acontece é o seguinte, toda pessoa que vem aqui, ela tem que sair daqui deixando as outras pessoas melhor do que entraram, né? Primeiro eu quero fazer uma pergunta bem sincera. Ano que vem, 2026, é um ano que tem Copa, é um ano que tem eleição, nós estamos aí numa tramutação, numa transição que a inteligência artificial está vindo muito forte, tem muitas informações. Queria que você, com a sua experiência, desse um overview, uma visão geral do que você acha que vai ser ano que vem para nós. Você que é vendedor, você que é gestor de vendas, você que é empresário, o que você deve se atentar pela cabeça, pela visão e pelo coração de Manuel Carlos Júnior? Bom, antes de mais nada, eu acredito que 2026 vai ser um dos anos mais importantes, talvez, das últimas décadas. Por N questões, né? Eu acho que a gente tem um pano de fundo de geopolítico que a gente nunca viveu antes, né? Fazia tempo que a gente não via um debate, né? uma disputa de ideologias tão forte como a gente está vivendo hoje, né? Entre um mundo, né, que se alinha, né, de forma mais conservadora e um mundo mais woke, uma agenda mais woke. Então, tem esse pano de fundo que está acontecendo no mundo todo, em especial no Brasil, né? Mais uma eleição presidencial que vai ser disputada pau a pau e que vai, infelizmente, dividir o país. Então, a gente tem esse pano de fundo. Mas, né, como você bem disse, um momento crucial, porque da mesma forma que a internet impactou as nossas vidas, que começou lá em meados dos anos 90, né, há 30 anos atrás, e que impactou tanto a nossa vida, né, mas foi de maneira muito progressiva, né, não foi de um ano para o outro, a gente foi acontecendo ano a ano, em 30 anos. Mas a gente tem um fenômeno hoje da inteligência artificial que não vai levar 30 anos, que vai impactar em 5, o que a internet nos impactou em 30. E o ano que vem vai ser um ano que quem souber utilizar essas ferramentas, então tem muita oportunidade, né? Mas ao mesmo tempo também tem muita ameaça, né? Vai depender de que lado você quer estar. Então eu acho que assim, a gente tem um ano com muitas oportunidades, é um ano que tem Copa do Mundo, que é o maior evento esportivo da humanidade, e vai ser a maior Copa de todos, com 48 países, então, né, não é pouca coisa. Nos Estados Unidos em si, né, eleição, muitos feriados, então assim, para quem trabalha no Brasil, o varejo e tal, é um ano bem desafiador. É um ano que a gente vai ter que ser muito assertivo, não vai dar para perder tempo. E para não perder tempo, para a gente otimizar as oportunidades, por favor, olhe para o seu cliente, mergulhe no seu cliente, esteja mais próximo do seu cliente. É isso, cara. Antes da gente terminar, eu gostaria que você já deu, eu sei, o seu recado, mas um recado final para a nossa audiência, para os nossos vendedores. Ano 2026 está aí, o desafio está aí, você tem que gerar experiência. Só que antes de dar esse recado final, eu gostaria de saber que quem gostou do seu jeitão, quer te contratar para um workshop, uma palestra, uma vivência, ou te contratar para você fazer a curadoria de alguma imersão, como é que te acha? Bom, eu acho que antes de mais nada, eu acho que o meu Instagram é um canal, porque através do Instagram, através do direct, a gente, né, recebe uma demanda, uma solicitação, a gente já vai depois para o WhatsApp, né? Então, o meu Instagram é @Manuel Carlos Júnior, Manuel com O,
Manuel Carlos Júnior. Manuel Carlos Júnior. Lembra do autor de novelas. Pronto, galã, a voz ele tem. E recado final, cara, recado final para essa galera que ficou aqui conosco até agora, porque eu acredito que o ano que vem vai ser um ano realmente, apesar dos desafios, para quem quer brilhar tá aí. Eu acho que todo final do ano, começo do ano eu falo isso e sempre deu certo. Eu trabalho desde os 12, estou com quase 52, faz 40 anos que eu trabalho e é assim que tem dado certo, né? Agora a fala é sua. Eu acredito que a solução está sempre dentro de você próprio, né? Dentro da empresa, por menor que você seja, ou por mais dificuldades que você esteja, as soluções estão dentro de você ou na sua carteira de clientes. Se quer vender mais, mira nos seus próprios clientes, na sua própria carteira de clientes, oferece algo que seja de valor para eles próprios, né? Então, não queira ficar inventando roda, perdendo tempo, às vezes, com coisas que vão levar mais tempo, né? Mira a sua própria carteira de clientes, olha para a carteira de clientes. Então, por menor que ela seja, se eles ainda estão com você, foque neles. É porque eles acreditam em você e confiam em você. Exatamente. Manuel, mais uma vez, cara, poxa, obrigado por ter vindo aqui. Você aí do outro lado da telinha, tanto aqui do Instagram quanto do YouTube, quero agradecer também. E aí, curtiu? Manda um joinha, pega o seu dedo maroto aí, manda um joinha, se inscreva também, aqui é grátis, cara, é grátis, é o único canal com mais de 5.000 vídeos pra você. Bora, cai pra dentro e fica ligado que futuramente, já logo em breve, você vai ter outras novidades com outros convidados. E lembre-se, meu amigo, só vende mais quem tem BZ, brilho no zóio, bora brilhar, vai lá e haja, bora, tchau, tchau. Obrigado, muito bom, hein?